Bate-papo. No Panorama, nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de junho, vamos conversar com a Dioneia Lenhardt, Josiane Fell e Marlise Eidelwein, coordenadoras dos projetos Reis Magos Mirins. Projeto Arraial das Crianças de Glória. Com quem eu começo? Dioneia. Pode ser? Tudo bem? Tudo, bom dia. Como é que vai? Tudo certo. Tudo frio hoje, né? Bem frio. Aham. Mas estamos sol. Que bom. Marlise, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. tudo jóia. Vamos lá. Josiane? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Tudo certo. Dizer da alegria de recebê-las aqui, fizemos contato, a Josiane me escreveu trazendo o relato desse projeto, né? E a gente gosta muito, né, Mo? E quando as pautas, a audiência nos chama como as pautas, o panorama, o próprio Papos de Mulher, que foi até inicialmente o nosso plano, né? De trazê-las, mas outra oportunidade teremos também de ampliar no Papos. A gente gosta muito quando a audiência nos chama para contar as suas pautas. E eu começo perguntando para vocês, o projeto, o Arraial, ele está dentro desse projeto maior, né? Conta para nossa audiência esse projeto maior, Reis Magos Mirins, do que a gente está falando? Tudo isso começou lá no Natal, tá? Que a gente começou com umas ideias pequenininhas que foram aumentando, e a gente viu que a gente conseguia fazer. E fomos atrás de crianças da nossa comunidade, principalmente, e nasceu de uma ideia dos Reis Magos, nasceu da ideia da Dioneia, que ela já tinha há mais tempo essa ideia, mas faltava mão de obra, faltava pessoas para fazer. Então a gente começou a pensar, e antes dos Reis Magos veio todo o Natal. Dentro do Advento a gente se reunia semanalmente, fazíamos palestras, fazíamos atividades dinâmicas, muitas coisas na igreja voltadas para boas energias, pensamento positivo, coisas relacionadas a Deus, né? De uma maneira legal. Vamos só situar nossa audiência. A igreja fica em Linha Glória. Linha Glória Estrela. Mas comporta ali moradores da Glória. Da Glória, que é 4 municípios, né? E então, nós fizemos muitas atividades e aí o Reis Magos foi depois, lá, início de janeiro. Então, nós ensaiamos, nós tínhamos umas 20 crianças que nós pegamos e ensaiamos 2 vezes. Nós tínhamos um senhor, lá, o Décio Gauer, que toca o violão. Temos um gaiteiro de 13 anos, que é incrível, que é o Luciano. Já temos que anotar esse nome aí, para trazer aqui. A gente adora gaiteiro aqui. E aí nós fomos visitando casas. A Dioneia pode explicar um pouco melhor, porque a ideia toda desse caso é dela, né? Sim. Deixa eu só entender. Essas crianças, elas eram crianças da comunidade, que estavam fazendo catequese? Tudo isso junto. Isso, são crianças que fazem catequese, são crianças de comunidades de vizinhas 5, 6 anos até 15 anos. Tá. Pega todo um leque grande, assim, da criançada, desde infantil até o juvenil. Então, a gente puxa sempre mais as crianças da catequese, mas as crianças que não pertencem à catequese, todas são convidadas, todas participam. Não é essencialmente só as crianças da catequese, Entendi. é todas as crianças que tem na comunidade, que queiram participar, irmãos de crianças, tem de crianças maiores que já vão na catequese, que nem eu tenho 3 filhos. Eu tenho um menino de 14, que já fez a crisma, já encerrou a catequese. Eu tenho 2 meninas gêmeas de 7, que não entraram na catequese ainda, mas os 3 participam. Então, não tem idade, não tem gênero, não tem nada. O que quiser vir participar sempre é bem-vindo a participar. Acima da religião. Assim, ó, a gente tenta afastar das telas, fazer coisas legais com as crianças, né? Tentar deixá-las mais distraídas ali. E aí os Reis Magos foi assim, nós ensaiamos 2 vezes, 4 músicas de Natal, de Reis Magos tradicionais, antigas. E essas crianças nós pegamos, enchemos os carros e fomos de casa em casa cantar. Tem a ver com terno de reis? É Alguma isso, semelhança? o Foi terno feito de terno reis, de só reis, que nós- mirim. Nós iniciamos... Criança, porque Ok. antigamente eram os senhores que iam viola, Sim. né, cantar madrugada na casa. A gente foi de tardezinha. Tá. Verão, 40 graus. 4 da tarde nós saíamos, Ai, que protetor, demais. boné, chapelão, água, Como é que foi a recepção? gente Muito chorando, com banquetes Recebiam esperando com os reis. banquetes. Que legal. Tinha gente esperando visita e a gente fez, tipo, um roteiro, mais ou menos. A gente, era a primeira vez, não sabia nem como fazer, o que não fazer, o que fazer. A gente fez um roteiro, escolheu principalmente casas de pessoas, Mais idosos. de idosos e de difícil acessibilidade de vir até a igreja, de vir até a comunidade. Casas de pessoas, idosos doentes, nesse sentido assim.
E fomos muito bem atendidos em todos. E até a gente tinha uma expectativa que a gente fez 2 ensaios. Ou foram 2 ensaios. Só 2 ensaios. E saímos à rua. Chegamos lá, como é que as crianças vão saber cantar? E o Décio dizia, o que era o nosso regente, que é o nosso instrutor, ele dizia, não precisa levar papel, elas vão cantar sem papel. E eu e a Josi, nós preocupadas, como é que eles vão cantar sem papel? Nós ensaiamos 2. E foi. A primeira vez trancou um pouco, a segunda trancou um pouco. Quando nós chegamos na terceira, na quarta casa, aquilo já caía assim para fora com a criançada. E assim, ó, pulmão, a todo pulmão sempre, faceiras disponíveis, dispostas, assim, animadas. Nós fizemos 2 tardes, né? Foi 2 tardes. Na quinta, na sexta, e daí no sábado nós fizemos um encerramento dentro da igreja. Nós tínhamos missa, então a gente fez um encerramento dentro da igreja. Então a gente anunciou, então antes do começo da missa, a gente ia se apresentar. A igreja lotou, né? E foi um espetáculo. Acho que o dia mais emocionante do Terno de Irês, porque dentro da igreja aquilo deu um eco, deu um som, era alguma coisa assim de se arrepiar. O quanto que a criançada, tu via o esforço que eles tinham, a vontade que eles tinham de cantar, e aquilo vinha assim para fora com carinho, com amor, com dedicação. Não foi algo assim, nós temos que ir lá cantar. Eles vinham eufóricos, eles pediam, tá, quando vai ter de novo, quando vai ter de novo, quando vai ter de novo, assim, numa euforia. Foi uma coisa assim que acho que ficou muito marcado para as crianças e para a comunidade. E a gente fala tanto, né, em perpetuar alguns rituais e precisa renovar, senão a gente não vai manter isso nas comunidades. Então, com as crianças, a gente sabe que vai conseguir manter. Bom, aí nasce um projeto. E a partir desse projeto, outros braços, outras vertentes. Sim. A gente, nesse caso ali, então, a gente pegou, nós tínhamos alguns materiais, assim, vestimentas lá na comunidade que nós colocamos nas crianças, tínhamos umas coroas de plástico, colocamos, e aí, agora, no começo do ano, a gente soube, uma pessoa da comunidade, que é a dona Neuza, nos avisou que havia uma licitação para esse tipo de incentivo ao folclore. E a gente, né, vamos tentar, né, mas capaz. E fomos aprovados em primeiro lugar nessa categoria, que é de incentivo ao folclore, que é da Lei Aldir Blanc, né? Que é uma lei municipal. Na verdade, é uma lei nacional que entrega aos municípios, né? Então, nessa categoria, a gente foi e passamos. Agora, a gente está esperando receber esse valor, que é para nós continuarmos o projeto. E isso é algo à parte, porque toda essa outra questão das crianças da Glória... Nós fizemos um baita evento na Páscoa, com uma gincana de 1 mês, com arrecadação de materiais recicláveis que a gente vendeu e destinamos o dinheiro às ligas de Bom Retiro de Estrela, as ligas femininas. Liga ao Câncer, ligas... Isso. E muitas outras coisas dentro disso, sempre tudo voltado para essa coisa de pensamento positivo, motivação, as crianças terem essa coisa de vontade de participar, de pertencer a uma comunidade, né? Fazer um trabalho voluntário. Nós temos um lar geriátrico na comunidade, que a gente faz uma integração bonita. Esses dias a gente foi lá num sábado, levamos as crianças, levamos jogos de tabuleiro, baralho, e as crianças com os vovôs brincando e jogando. E depois fizemos um almoço de integração. Foi, assim, ó, incrível. A gurizada jogando bola, os vovôs. Legal. No momento que as telas, né, roubam tantas crianças, diga. Assim, ó, as meninas, elas são muito sonhadoras. E a expectativa delas era transformar a vida em comunidade. Eu sou catequista na Glória há 4 anos, e aí elas me chamaram. Nós temos ideia de fazer isso, vamos fazer a semana de advento, porque tá parado, ninguém mais vem, né? Hoje em dia se deixou um pouco essa coisa do advento, de se reunir na igreja, de rezar, e elas começaram, vamos fazer com as crianças? Vamos, se a gente trouxer as crianças para a igreja, os pais vão vir juntos, né? Então, ela começou assim com esse projeto pequeno, mas elas são muito sonhadoras. Ontem de noite eu disse para elas, estamos juntos, estamos de mão dadas, mas vocês sonham muito mais do que eu disse para elas têm assim, a cabeça delas borbulha. Eu disse, eu sou pedagoga, mas elas têm o corpo inteiro na pedagogia, elas só não fizeram, né? Elas colocam em prática, aquilo vem, aquilo flui, e aí elas vão dando ideias, né? E eu disse para elas, é esse o objetivo, é nós ensinarmos as nossas crianças a ser comunidade.
né? Então, a gente está preparando eles para um futuro em comunidade. E a gente junta os grupos de criança, nós temos mais 2 catequistas, que é a Simone Fel e a Luciana. Gregório. E elas também engajam junto, e nós temos a professora Ieda, que também apoia muito. Então, a gente conversa com um e com o outro, né? E aquilo vai fluindo, né? É muito gostoso. Tá, e a cabeça borbulhando, porque tem Arraial agora? Tem São Arraial. João? Tem São João. Mas elas já estão muito mais à frente. Elas já estão pensando lá na Semana da Criança. O Arraial já está pronto agora. É um projeto, assim, muito lindo que elas estão criando. E eu vejo, assim, ó, é justamente o que está faltando. É que nem a gente estava conversando antes com o senhor ali fora. O que nos falta oferecer para as crianças é justamente isso. É opções deles saírem das telas. Por que as crianças estão nas telas hoje? Porque eles não têm o que fazer. Né? As nossas escolas, no contraturno, nem sempre tem vaga para todos estarem no contraturno. Então, nossas crianças estão realmente desassistidas. E falta alguém para dar esse empurrãozinho. E nós temos a nossa escola, na Glória, que está desativada há anos. 12, 14... Miguel já tem 14. Deve ser uns 14 anos por aí. E é uma escola, assim, que está desmoronando. Esperamos que os órgãos públicos tenham um olhar diferenciado e que percebam que talvez ali existe um espaço para criar algo, para a gente oferecer algo. Nós fizemos esse trabalho voluntariamente com as crianças. E, assim, a comunidade toda está engajada. Nós só estamos conseguindo realizar esse arraial porque a diretoria da comunidade está nos apoiando. Porque nós 3 sozinhas não iríamos conseguir fazer. Então, assim, ó, é uma comunidade inteira envolvida com este olhar voltado para as crianças. E o que vai acontecer nesse evento? Aliás, que dia ele acontece? 13 de julho. 13 de julho. O que vai acontecer lá? A gente está programando, como o nosso projeto todo é voltado para crianças, as apresentações, nós vamos ter apresentações de outros municípios, tudo de crianças. Então, vai vir a escola de danças, vai ter demonstração de artes marciais, vai ter coral, todos voltados à relação com crianças. Então, as apresentações serão das crianças para as crianças. Então, nós temos ainda lá na nossa comunidade, nós fizemos a Reis Magos, o Rei do Arraial, né? Rei então, e Rainha. Rei e Rainha do Arraial, que aí as crianças vão de casa em casa vender seu númerozinho, a criança que vende mais vai ser o Rei ou a Rainha do Arraial. E outras atividades também, né? Que nem nós vamos produzir bolachas, nós vamos produzir cucas, nós vamos produzir cri-cri, sal temperado, que a gente vai fazer o comércio. Tudo essas coisas nós já fazíamos em outros momentos, que nós dávamos para as pessoas de presente. No Natal, no Dia das Mães. Agora a gente vai comercializar essas coisas para juntar valores para as nossas crianças. Nós vamos ter arrecadação de... material reciclável. Isso, que a gente também vai fazer o comércio, que lá na Páscoa nós vendemos e doamos para as ligas, das ligas femininas. Agora nós vamos ficar com esses valores para incentivar a continuar no nosso projeto. Nós também vamos ter arrecadação de donativos, né, alimentos não perecíveis e agasalhos. E aí a gente vai doar uma parte para a PAI e aí a outra parte, os agasalhos, a gente ainda vai né, procurar um destino, que sempre é necessário, né? E principal são as atrações artísticas que a gente quer fazer, assim, algo cultural para as crianças mesmo, né? E uma das atrações também vai ser, então, vamos ensaiar com essas crianças do terno. A gente já tem ensaio marcado para o sábado. Essas crianças que fizeram o terno de Reis vão ensaiar são 2 músicas de São João para apresentar. E temos o grupo das crianças que vai apresentar o Casamento Caipira, também vão ensaiar, e o Pau de Fita, também, que é a Ieda, que é a professora e é a nossa ajudante, vai ensaiar com a criança, que é mãe das crianças também, que nos ajuda nos ensaios, então, a preparação para o Arraial. É de tarde, dia 13? De tarde, Começa às 1h30. É domingo à tarde, às 15h30. 13h30 começa. Às 13h30 começa o... Porque a gente pensou em de tarde, porque à noite sempre é mais frio. Vocês também, que nem agora Lajeado está previsto, fazem de tarde, né? O Arraial e o São João. E é porque a noite adentro é muito frio, né? Então, outro dia todo mundo tem seus compromissos cedo. E crianças pequenas, então a gente pensou nessa maneira. Vamos ver se a gente consegue fazer fogueira, né? Se o tempo colaborar. Porque o evento não será adiado, porque é dentro do ginásio
né? E aí temos muitas surpresas, que também não podemos contar tudo, né? Que legal. A gente está buscando apoiadores e ajudando, né? Muita gente já nos ajudou com brindes para pescaria, com ingredientes para essas quitutes todos, muita coisa a gente já ganhou. A gente vai lá e pede, as pessoas, algumas ajudam, outras não, mas muita gente querendo ajudar. Que Que bacana. bacana, que movimento bonito. Bom, certamente a gente volta a falar antes da Semana das Crianças, então. Com certeza. Com certeza, para Com contar certeza. E a depois programação. tem o Dia das Crianças. O Davi pode contribuir, dando sua opinião como membro do grupo. Grande é Davi. um dos cantores. O Davi, ele nosso faz tudo lá, ele participa de tudo, ele está sempre disposto. Davi participou conosco na abertura. É bom projeto lá, Davi. Tu gosta? Tu canta? Canto, assim, é uma coisa assim, fora do comum, é sensacional. É fenomenal, assim, o que essas mulheres estão fazendo. Importante que se diga que o Davi tem 12 anos. É, E ele esse é vocabulário. incrível. Ah, gente! É incrível. Vai Sim. ser narrador. Não, e o Davi, Ah. todo mundo gosta dele na comunidade, principalmente nas missas, quando ele faz leitura, ou a Olha gente aí. usa Olha aí. ele para ler mensagens e coisas, ele sempre, geralmente, ele sai... É que faz uma interpretação, Interpretação, né? Não é só é. uma leitura. Então, Ele antes tem- da Semana das Crianças, nós vamos fazer outra entrevista para contar a programação e o Davi fica comprometido de trazer uma mensagem para nossa audiência. Claro, claro. Falou no ar, tá falado. Isso é força de documento, tá, Davi? Então tá Que bom. legal. A gente vai Que fazer legal. uma programação bem legal lá para a Semana das Crianças. crianças. As meninas já estão assim, ó. Eu digo E para vocês, tudo- elas têm muitos sonhos. Muitos. E tudo começou assim, agora me veio na cabeça, tudo começou assim numa brincadeira. Ano passado, final de outubro, com o Halloween. Teve uma conhecida que morava na Arroio do Ouro, que saiu da Arroio do Ouro por causa da enchente, veio morar na Glória dela, me chamou, ela disse, ai, Neia, vamos fazer o Halloween? Nós sempre fazia lá, não sei o quê, não sei o quê. E foi em questão de 2 ou 3 dias que a gente levantou, fizemos o Halloween, que foi um sucesso. Gente, foi um agito, a rua, a vila inteira falava do tal do Halloween. Daí do Halloween a gente foi pro Advento, que os encontros do Advento, com as cartinhas do Papai Noel, com a chegada do Papai Noel para a entrega das cartinhas. E daí Nós foi o fizemos- terno de reis, daí foi daí eles queriam já algo mais. A gente fez então para Páscoa a gincana também, que foi algo daí já nem tinha Superou. terminado a gincana, já pedindo para quando que seria a próxima gincana, quando que seria o próximo evento. Então, foi até que a gente fez então o Arraial. E o Arraial, a gente escolheu essa data no segundo final de semana de julho, porque nós tínhamos, há um tempo atrás, a gente tinha a tradição de ter o baile de casais nesta data na comunidade. Baile de comenda. Da de Baile de comenda. O baile de casais, o baile de comenda. E era um baile que era com ingressos fechados, era um baile fechado, que cada um tinha sua mesa, e era tudo feito na comunidade, desde a sobremesa, o almoço, a janta, era tudo feito na comunidade, tudo com mão de obra caseira. Era um baile assim que Voluntário. voluntário, o pessoal Que esperava todo ano. Então, tipo, então E aí vamos- terminou o baile. Terminou com a questão da pandemia e coisa, ele acabou amortecendo. Morreu, seria feio dizer, mas ele, tipo, acabou. Daí, nós podia fazer alguma coisa. Eu faço parte da diretoria da comunidade também. E eu e a Então Jô agora tem um falando, movimento daí Que bom. fizemos Gurias, um movimento novo. não dá vontade de parar com vocês, mas a gente precisa. O relógio está nos apertando aqui. Rogério Schneider tá mandando um abraço para ti. Conhece sim, ele? É meu irmão. Ele disse assim, ó, que bonito, que legal. Feliz em ouvir a irmã Marlise dando o seu testemunho em Cristo, levando os pequeninhos ao caminho do Senhor. Que Rogério bonito, Schneider. Gente, a gente legal. quer, assim, agradecer muito, tá? Aqui. Certamente, assim, ó, a gente vê vocês muito nas lives e tal, e brinca com estratosfera. Então, a gente acompanha bastante e a gente tá muito feliz. Isso aqui, ontem eu ainda disse, gurias, isso ainda não caiu a ficha, gente. Nós, sabe, é tanta coisa que tá acontecendo, a gente tá ganhando presentes, a gente tá sendo reconhecido, que às vezes tu para e pensa assim, meu Deus, onde é que nós vamos, onde nós vamos ir? Mas a ideia, a raiz disso tudo, o propósito disso tudo é eles, tá? É os nossos Sempre pelas filhos crianças, pelos e nossos ter memórias boas, eles crescerem como era legal. Gente, é muito legal de fazer, mas é correria. A gente agradece a oportunidade e esperamos contar com vocês novamente, então.
Certamente, gente. A gente fica no aguardo daí da próxima pauta. Sucesso lá no dia 13. Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu.